Boa noite, minha gente amiga, muito bem-vindos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Realidades. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. E só para completar, não julgueis para não serdes julgados. No livro dos Espíritos de Allan Kardec, é a última pergunta sobre a ubiquidade dos espíritos. E Kardec pergunta, na questão número 92, os espíritos têm o dom da ubiquidade? Ou, por outras palavras, um espírito pode se dividir ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é o que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Veja o Sol, é um somente, no entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe seus raios, mas não se divide. E Kardec complementa a pergunta: todos os espíritos irradiam com força, com igual força? Com a mesma força? Longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. E para finalizar, Kardec coloca uma nota aqui. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Acho que hoje é mais compreensível isso, né? Com a tecnologia, a gente tem uma percepção melhor dessa irradiação, essa presença em vários lugares ao mesmo tempo, como se fosse uma televisão, né? Então, vamos para o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec também, continuando o diálogo entre o visitante cético e Allan Kardec. E ele diz assim, o cético, falando sobre a mediunidade de psicografia, em que o Kardec dizia que pode ser mecânica ou pode ser intuitiva. Ele diz assim: o processo parece-me dos mais simples. Eu mesmo poderia experimentá-lo? E Kardec responde: perfeitamente, digo mais. Se possuir a faculdade mediúnica, terá o melhor meio de se convencer, porque não pode duvidar da sua boa-fé. Somente aconselho vivamente a não tentar ensaio algum antes de um estudo acurado. As comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldade do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para os que não têm a necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas. Correria o risco de queimar os dedos. E aí o cético diz assim: há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão?
Kardec responde. Até o presente, não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. Além disso, os médiuns são muito numerosos e é raríssimo, quando não o sejamos, não se encontrar algum em qualquer dos membros de nossa família ou nas pessoas que nos cercam. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isso implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isso lhe apraz e não segundo a nossa vontade, de onde resulta, primeiro, que nem todos os espíritos podem se comunicar indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, que todo médium pode perder ou ver suspensa a sua faculdade quando ele menos esperar. Essas poucas palavras bastam para mostrar que há nisso um sério estudo a se fazer, a fim de se poder explicar as variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que se lance em mão. Para que um espírito se comunique, é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Segundo, que sua posição ou suas ocupações o permitam. Terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. Em princípio, podemos nos comunicar com os espíritos de todas as categorias, com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados, como com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos de boa vontade, segundo as circunstâncias, e, sobretudo, segundo a sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pelo pedido do primeiro que tenha a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Nessas circunstâncias, se eles, quando na terra, não se incomodariam com elas, depois da morte também não o fazem. Os espíritos sérios só comparecem nas reuniões sérias, para onde se chamam com recolhimento e para coisas sérias. Não se prestam a responder a perguntas de curiosidade, de prova ou com um fim fútil, nem também a experiência alguma. Os espíritos frívolos andam por toda parte, porém, nas reuniões sérias, calam-se e se conservam afastados para escutar, como fariam estudantes em uma assembleia de doutos. Nas reuniões frívolas, eles tomam a desforra fazendo de tudo, divertimento, zombando, muitas vezes dos assistentes e respondendo a tudo sem se importarem com a verdade. Os espíritos denominados batedores e, geralmente, todos os que produzem manifestações físicas são de ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Possuem uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, assim como os sábios da terra não se entregam a exercícios de força muscular. Quando aqueles precisam que tais efeitos se deem, lançam mão dos atrasados, como nós nos servimos dos trabalhadores para os serviços pesados. É isso. Vamos então terminar nossas leituras com a frase. Aliás, é uma trovinha de Pedro Silva, que está no livro
perdão e vida. Psicografia de Chico Xavier também. Não há planta que produza fora do justo lugar. Felicidade aparece para quem sabe esperar.